porque pela segunda vez em menos de 48 horas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o advogado Jeffrey Cicchini, que atua na defesa de Felipe Martins, entraram em atrito. Esse novo embate ocorreu durante uma audiência que ouviu o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. A discussão começou quando o ministro Moraes interrompeu Cicchini por considerar que o advogado estava interrogando a testemunha ao fazer questionamentos sobre o efetivo do GSI no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O ministro chamou de golpistas os envolvidos no tumulto na Praça dos Três Poderes. Moraes também afirmou que as imagens do que tinha acontecido eram claras. O advogado rebateu, afirmando que apenas 2 imagens teriam sido disponibilizadas, o que teria irritado o ministro Moraes. Depois desse desentendimento, o ministro Moraes cassou a palavra do advogado Jeffrey Cicchini. E aí, deixa eu voltar agora com o Cicchini, que já está conosco, e depois eu pergunto sobre esse incidente, esse episódio que ocorreu na manhã de hoje durante a audiência, doutor Cicchini. Aí vou pedir para o senhor seguir ali os esclarecimentos, como a Ana pediu, de um novo desdobramento, né, uma atualização sobre o caso do Felipe Martins. Muito boa noite, seja bem-vindo. Paula, querida, tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, naquele momento eu falei, Ana, prazer imenso. Se me ligassem de madrugada, eu poderia entrar, porque o que nós estamos trabalhando essa semana não é brincadeira, né? Temos que tentar manter o sorriso no rosto, porque o fardo é pesado, mas nós temos uma missão muito importante, que é esclarecer a inocência de Felipe Martins, porque a acusação está trazendo a cada momento novas armadilhas para tentar provar o improvável, o improvável. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na defesa de Felipe Martins. Parece que quanto mais a verdade é escancarada, mais tentam cercar esse inocente. Já está escancarado tanto que todos viram, segunda-feira, Mauro Cid foi vingado. Essa é a palavra certa. Mauro Cid foi castigado pela acusação porque ele acabou com a acusação. Não sabemos por qual motivo. O Mauro Cid teve um momento de trazer a verdade, de sensatez, podemos dizer assim, e disse exatamente o seguinte, que não houve trama golpista. A audiência que estava em sigilo, acredito que em breve teremos o vídeo do Mauro Cid respondendo às nossas perguntas. Não houve plano de golpe. A minuta, que chamam de minuta golpista, era apenas um esboço provisório que não tratava de plano de golpe. Nunca houve uma minuta definitiva que foi assinada. Nunca colocaram em execução qualquer plano, não havia forma, não havia local, quando, quem daria o golpe. Mauro Cid terminou de destruir esse castelo de areia que já está escancarado. Por esse motivo foi castigado à noite e a PGR pediu 32 anos de prisão para o Mauro Cid. Hoje terminaríamos de escancarar essa farsa com o delegado Shor, mas nos chegou a notícia repentina que ele tirou férias, não sabemos onde está e não compareceu. Podemos dizer que ele fugiu. Ele poderia ter comparecido. Embora o ministro relator não tenha intimado o Fábio Shor para que comparecesse, segundo o relator, só as testemunhas do Ministério Público são intimadas pela Justiça. As testemunhas dos acusados, em especial de Felipe Martins, nós que temos que providenciar. Imaginem só eu ter que pegar o Fábio Shor, o delegado que investigou isso aqui, pela mãozinha e levá-lo para a audiência. Pois é, o Felipe Martins não teve suas testemunhas intimadas a comparecer. Mas essa semana caminhou assim e hoje, eu não sei por onde começar, o que eu vou falar para vocês é inacreditável. Logo hoje, uma bomba. Estamos ainda tentando entender o que aconteceu. Para nós, era um assunto superado, era um assunto resolvido.
a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos era um assunto solucionado já para a defesa, está com uma investigação avançada, porém, por trás desse caso da trama golpista tem algo muito maior do que nós. Existe algo por trás desse caso que é muito maior do que podemos imaginar. Eu já não sei mais, Paula, Ana, ouvintes maravilhosos da Oeste, eu já não sei mais contra quem realmente estamos lutando. Hoje, exatamente hoje, colocaram no sistema de imigração americano novamente um documento falso de ingresso de Felipe Martins nos Estados Unidos. É exatamente isso. Houve nova fraude no sistema migratório americano. Nova fraude. Inseriram no sistema migratório americano, você pode consultar, é público, o I-94, inseriram uma entrada, de novo, falsa de Felipe Martins nos Estados Unidos, com um passaporte que está cancelado desde 2021, temos boletim de ocorrência desse passaporte, com o nome, de novo, Felipe com FE. O que está acontecendo? Por que hoje? Quem? Estamos tentando entender, fomos alertados disso por autoridades americanas. Nos procuraram e falaram, corram, entrem no sistema. Vocês precisam registrar isso, já fizemos ata, estamos em cima, com força total. Temos a doutora Ana Bárbara, advogada incrível, uma baita de uma advogada nos Estados Unidos que está em cima disso full time. Estamos tentando entender, nosso dia será longo, autoridades americanas já estão informadas. A gente não sabe realmente, Paulo, a gente não sabe o que está acontecendo nesse caso da trama golpista. O que está acontecendo com o nosso país? Por que estão fazendo tanta maldade com o Felipe Martins? Eu perguntei, Paulo, eu perguntei para o Mauro Cid. Mauro Cid, Felipe Martins viajou com o presidente Bolsonaro? O Mauro Cid me respondeu, não. Felipe Martins não viajou. Doutor Cecchini, só para esclarecer, o senhor falou que fez uma ata aí dessa inserção novamente aí do nome de Felipe, ainda com um erro de grafia no registro americano. Isso tem foi impresso, tem um documento registrado aí mostrando essa inserção, porque custa acreditar esse fato novo de hoje. Fizemos um documento em ata pública, tudo registrado, tela gravada. Está tudo registrado, vai ser juntado no processo, já notificamos o governo americano disso, que está numa investigação avançada, o Senado americano em cima, sabemos que os Estados Unidos também enfrenta uma disputa política exacerbada, realmente não estamos entendendo o que está acontecendo, o mundo está de cabeça para baixo, esse processo da trama golpista superou a normalidade, a gente passa por um momento no Brasil que nunca se viu. Nós estamos realmente sem entender a ousadia dessa gente. Incluíram hoje, um documento falso de novo. Já está provado que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Pensa, o sistema migratório americano, vocês têm noção o que é isso? É a principal pauta do governo Trump. Tem-se o sistema migratório americano como o sistema migratório mais sério do mundo. Teve essa fraude de novo. As próprias autoridades nos informaram, vejam isso, registrem. Ou seja, não sabemos o que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, quem está interferindo, o que querem com o Bolsonaro. Por que pediram 48 anos de prisão para o Bolsonaro? Gritantemente inocente, 400 pessoas, 500, presas como golpistas. O que aconteceu com o nosso país? O que está acontecendo? Por que essa sede para condenar esses inocentes? Eu conheço o processo da primeira página à última. São gritantemente inocentes, porém está havendo uma força que nunca houve contra o narcotráfico para condenar inocentes, Paulo. Nós estamos investigando, nós vamos chegar ao fim dessa investigação, nós vamos lutar até que tudo seja solucionado.
Chicchini, deixa eu voltar com a Ana, que também tem mais uma pergunta para o senhor, para a gente esclarecer, porque realmente é praticamente inacreditável essa informação que acaba de chegar sobre o caso de Felipe Martins nos Estados Unidos. E é Ana? exclusiva para vocês, tá, Paulo? É exclusiva da Oeste essa informação. Ana? Bom, doutor Chicchini, é inacreditável, né? Essa não tem outra palavra. A bizarrice, a barbárie é absolutamente inacreditável. E então, vocês foram contactados pelas autoridades americanas dizendo o nome do Felipe com o passaporte antigo voltou para o sistema. A minha pergunta, então, doutor Chicchini, porque isso é de uma gravidade estrondosa. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, há algum documento de que o nome foi inserido hoje ou apenas hoje o nome, esse conhecimento, vocês deram ciência disso, né, desse fato? A segunda pergunta, doutor Chicchini, é se existe a possibilidade, eu sei que pode parecer até inocente, de um erro do sistema, por exemplo, porque, como a Paula disse, é inacreditável uma informação dessa. Não é um erro do sistema, a gente consulta com frequência, estava tudo solucionado, a doutora Ana Bárbara recebeu e-mail informando que estava tudo solucionado, já fomos informados na investigação que está quase terminando nos Estados Unidos, e hoje fomos contactados disso, eu e o doutor Ricardo, que também é advogado, ombreamos essa causa, eu e o doutor Ricardo fizemos imediatamente a consulta, e de fato estava ali. Eu não posso afirmar a vocês que a inserção foi hoje, mas se abrir o documento, olhem ali, se você puder abrir para mim, coloque na tela de novo. Ele tem um registro lá em cima do momento que eu imprimi. Tem um registro lá em cima, não está aparecendo nessa tela, mas ele tem um registro ali, o momento que nós consultamos, exatamente hoje, tá, no horário. Ele mostra lá em cima, tá? Desculpa, não consegui ver, uma tarjinha que está mais para cima, tá, do documento impresso. Esse documento é original, isso daí nós estamos mostrando nessa tela. Obrigado por mostrar. Nós estamos mostrando nessa tela o sistema migratório americano, aquilo que se chama I-94. Isso daí é um documento oficial do governo americano, fraudado no sistema migratório americano. O que está acontecendo? Veja que ontem, se eu não estou enganado, ontem o governo americano inclusive deu uma nota oficial através da embaixada que estão com uma investigação avançada sobre fraudes no sistema migratório americano. Agora, por que o nome de Felipe Martins é envolvido nisso? Por quê? O que está acontecendo? Na semana que pedem 48 anos de prisão do Bolsonaro, na semana que Felipe Martins, na semana que começaram as audiências do caso Felipe Martins, volta tudo de novo. Mas nós vamos apurar isso. Tá? Nós vamos apurar e tudo será solucionado, porque o governo americano também está com força total a apurar isso daí. Perfeito. Deixa eu passar agora para o Piotr, que também tem uma pergunta para o advogado Jeffrey Chicchini, agora sobre a audiência de hoje de manhã. Então, Chicchini, boa noite ao senhor. Seja bem-vindo uma vez mais. Não, eu só vou fazer a mesma pergunta que Paula já tinha antecipado antes, mas a gente estava tratando dessa coisa completamente absurda da reinserção dos dados do Felipe Martins com FE, como o senhor disse, e o passaporte que não vale mais. Mas como foi exatamente esse momento em que o ministro Alexandre de Moraes cassou a sua palavra e a OAB já, no mínimo, ligou para o senhor para falar, olha, isso é um absurdo, advogados não podem ser calados dessa maneira? Houve alguma manifestação por parte da Ordem dos Advogados do Brasil que a gente, em algum momento, vai começar a chamar de finada a Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela tem sido bastante omissa na defesa dos direitos dos advogados? Foi absurdo o que aconteceu. Foi horrível. Nunca vivi isso na defesa de nenhum cliente. Agora, quero deixar consignado aqui. Preciso parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil. Prontamente, o representante da Prerrogativas Nacional me procurou. Prontamente, a Ordem dos Advogados Seccional Paraná, que é a minha, a doutora Bárbara, que é presidente da Prerrogativas, me procurou
tanto a OAB nacional como a OAB estadual já se prontificaram a prestar todo o apoio, porque isso atinge a classe. Como eu tenho conversado com os advogados, hoje foi um dia intenso com muitas informações, mas reportei já a OAB nacional e a OAB estadual. Isso não aconteceu com o Jeffrey Checchini. Isso aconteceu com a classe dos advogados. Perceba, o vídeo haverá. Em breve haverá o vídeo. Então, doutor, só para deixar claro, desta vez a OAB foi rápida, então, é isso? A OAB nacional, sim, especificamente, a quem me referi há pouco? Sim, me deram um total apoio. Isso é um alento, porque a OAB tem sido alvo de críticas por omissão, não é isso? Sim. Eu, em especial, nunca critiquei a instituição OAB porque eu nunca tinha solicitado apoio. Eu nunca tinha precisado. Agora, antes da minha provocação à OAB, eles entraram em contato comigo. Então merece aplausos e louvor. Sim, claro. Me ligaram preocupados. Checchini, estamos à disposição. O que aconteceu? Põe por escrito, manda para nós, porque foi muito grave o que aconteceu. E eu tenho avisado. A tirania alcança todos. É óbvio que isso aconteceria. E sabe em que momento que minha palavra foi cassada? Isso o Brasil tem que saber. Foi o momento que a primeira vez G. Dias foi ouvido em juízo. Existem o quê? 500 pessoas condenadas como golpistas? Pelo menos, né? Presas. Nós tivemos o Clezão que morreu na cadeia. Sabe o que o G. Dias respondeu para mim hoje? Que no dia 8 de janeiro havia 900 militares à disposição na proteção dos prédios públicos na Praça do Planalto. O efetivo eram de 900 homens que estavam de prontidão, porque eles receberam vários informes. O G. Dias me disse que sim, receberam vários informes da ABIN, e por isso havia 900 homens em prontidão. Havia inclusive um pelotão de prontidão antes da chegada dos vândalos. Quando eu disse isso, fui interrompido, o ministro relator corrigiu e falou: não são vândalos, são golpistas condenados. E as imagens mostram. Aí prontamente eu indaguei: quais imagens mostram? As que existem no processo ou as imagens que, segundo noticiado pela imprensa, e não foi eu que estou falando, isso eu remeto, segundo noticiado pela imprensa, imagens que desapareceram. Nesse momento, meu microfone foi cortado, minha palavra foi cassada, e eu indaguei. Minha palavra está sendo cassada? Foi respondido: sim, estou cassando sua palavra. Não existe termo pior do que esse em um Estado de Direito, dizer a um advogado no exercício da defesa que ele está sendo cassado, ou seja, sendo censurado. Por que a minha pergunta incomodou tanto? Ou foi a resposta do G. Dias que incomodou? Imagine só. Permitir que eu continuasse aquela inquirição, teriam que reabrir os 500 processos daqueles injustiçados e absolvê-los? Porque foi isso que aconteceu. Nunca G. Dias tinha sido ouvido numa audiência judicial. Hoje o G. Dias disse que houve uma omissão de 900 homens. Não estou imputando fato criminoso a ninguém. Eu, na condição de advogado, estava querendo entender. Havia militares à proteção dos prédios? Quantos militares eram? Quando foi feita a pergunta, os 900 militares estavam antes dos manifestantes chegarem? Fui interrompido e a resposta não foi dada pelo G. Dias. Acabou as perguntas por ali. Eu tinha vastos questionamentos para fazer para o G. Dias. Vastos. Mas eu consegui entender porque a minha palavra foi cassada. G. Dias deixou claro que havia efetivo suficiente para impedir os atos de 8 de janeiro. Havia efetivo suficiente, militares preparados com curso de CDC, com escudo, com armamento, em prontidão. Confirmou que recebeu informes da ABIN e que deu andamento a esses informes, por isso os homens estavam de prontidão. Como quebraram os prédios em 8 de janeiro? Por que G. Dias não pôde continuar batendo um papo comigo para a gente entender o que aconteceu no 8 de janeiro? Isso é grave.
Doutor Chiquini, eu quero agradecer imensamente pela gentileza de conversar conosco aqui nesse finalzinho de noite. Eu imagino que a sua noite vai se estender aí por muito tempo diante dessa nova informação, diante desse fato envolvendo o seu cliente, Felipe Martins. Então, um bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, obrigada por conversar conosco, esclarecer mais esse fato e ficamos à disposição. Uma boa noite. Eu não preciso reforçar o quanto eu sou fã de vocês. Vocês sabem disso. O quanto eu adoro a Oeste Sem Filtro, a Oeste como um todo. Vocês são maravilhosos, essa notícia verdadeira, sem máscara, sem mentiras, transparente. Por isso eu faço questão de estar aqui e sempre podem contar comigo, porque a verdade precisa ser posta e vocês fazem isso com muita maestria. Por isso vocês têm um grande admirador aqui, essa audiência qualificadíssima, maravilhosa. Desejo uma boa noite, um grande abraço a todos.